Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus sempre vai fazer o que for necessário para que o milagre possa alcançar você. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal. Nos envia, Senhor, seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado, tudo possa ser acalmado. Aceita, Senhor, esse nosso louvor. Aceita, Pai, essa nossa oração. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Tem momentos da nossa vida que a força acaba. Tem momentos da nossa vida que a gente simplesmente desiste. E nesses momentos, algumas pessoas são fundamentais para nos lembrar de quem nós somos. Pessoas que muitas vezes são nossos amigos, pessoas que muitas vezes são estranhos, mas a partir do momento daquele instante, elas começam a tomar um significado todo especial em nossa vida. Deus, ele vai se manifestar através daqueles que permitem, daqueles que obedecem, daqueles que não têm medo de amar, daqueles que dão sem esperar nada em troca. Nem sempre é fácil esperar. Nem sempre é fácil a gente enfrentar uma doença quando simplesmente a gente já não tem mais esperança, quando a medicina diz que não, ou quando eu não tenho dinheiro simplesmente para pagar um tratamento e um remédio. Mas a gente nota na Bíblia que diversas pessoas eram curadas por Jesus. Pessoas que viviam em total sofrimento, pessoas que eram marginalizadas. Quando a pessoa ela tinha lepra, ela era obrigada a ficar fora dos portões da cidade. A gente nota que tinha cego, tinha coxos e tinha todo tipo de pessoa passando necessidade. Muitas vezes essas pessoas eram esquecidas e abandonadas, mas Jesus não. Jesus fazia questão de estar no meio dessas pessoas. E isso chamava a atenção das autoridades naquela época, porque qual é o interesse por essas pessoas, por esses esquecidos? E talvez este seja o seu sentimento hoje. Pessoa que se sente esquecida. Pessoa que talvez esteja doente, que talvez esteja tentando algo, mas simplesmente parece que todas as portas estão fechadas para você. Só que a gente precisa entender uma coisa, que quando for para acontecer, vai acontecer, porque Deus ele vai mover o que for necessário para que essa graça ela possa chegar na sua vida. Lá em Lucas 7, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Essa palavra ela relata que o servo do centurião ele estava doente. E como ele ajudava naquela época a construir as sinagogas e ajudava o pessoal, vamos dizer assim, a movimentar o que era religioso, ele queria que Jesus pudesse fazer algo pelo servo dele. Só que a gente nota nessa palavra a primeira coisa: ele sabia o que Jesus era capaz e ele sabia que a presença dele perto de Jesus não ia ser boa. Então ele falou: eu não sou nem digno de ficar perto de você, mas eu tenho uma certeza, que se for da tua vontade, com uma simples palavra tua, o meu servo ele será curado. Percebe que quem foi pedir a bênção para Jesus? Foi o servo? Não, foi um amigo dele, foi a pessoa que tinha apreço pela vida dele. E muitas vezes Deus ele vai colocar na nossa vida anjos, realmente anjos, para que possam nos conduzir de volta a um estado de sanidade. Muitas vezes esses anjos, eles podem ser um médico. Muitas vezes esses anjos, eles podem ser um pregador, pode ser uma irmã da igreja, um irmão, um estranho. Quantas vezes você já não estava num momento de necessidade e alguém te ajudou e você nem mais se lembra quem era essa pessoa ou nem conhecia essa pessoa? E às vezes a gente nota que para que quando nós possamos alcançar o nosso objetivo, Deus ele vai fazer o que for necessário. Vai usar as pessoas que forem necessárias.
E muitas vezes você está aí atribulado, está aí desesperado, tentando resolver sozinho. Talvez a palavra sozinho, ela só existe quando nós não sentimos que Deus está conosco. Não existe solidão ao lado de Deus. Toda vez que eu oro, eu sinto a sua presença. E presença não quer dizer corpo. Porque se presença fosse corpo, muitas pessoas não estariam se sentindo sozinhas, mesmo com muitas pessoas perto. Muitas pessoas não estariam frustradas, achando que pelo fato de ter alguém, elas seriam amadas, respeitadas, que as coisas no futuro estariam garantidas, como se fosse um simples ato de colocar uma água dentro de um copo e olhar e dizer: olha, esse copo está cheio, mas esse copo ele sempre está furado. Você pode colocar água, mesmo que você não beba, vai dar um tempo, ele vai estar vazio de novo. E a nossa vida, e a nossa personalidade, e o nosso caráter, ele é exatamente desse jeito. Com o tempo, nós acabamos esquecendo toda a graça, com o tempo nós esquecemos tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi oferecido, e simplesmente acabamos com o copo vazio. Por isso que é necessário que todos os dias, através da oração, nós colocamos essa água de novo dentro do copo, que esse espírito ele possa realmente abrigar esse corpo, habitar nessa vida que nós temos e perceber ainda mais. Não existe vida em total solidão, porque Deus ele pede para que nós possamos amar quem? Ao próximo. Sem ao próximo eu não consigo cumprir o mandamento. Eu sei que às vezes nós estamos tão frustrados que nós não queremos ver pessoas, como se todas as pessoas fossem exatamente igual como a única pessoa que te fez o mal. Só que quando a gente para pensar, o mal que você recebeu foi o mal que você desejou. De quem é a culpa por escolher aquela pessoa? Ah, mas ela mentiu para mim. Quem se interessou por ela? Quem ouviu as palavras dela? Quem permitiu que ela participasse da sua vida? Por que você aceitou? Podia ter dito não desde o começo. Ah, mas eu penso. Ah, você pensou? Ah, então quer dizer que agora você pensa. Antes não, antes a culpa era do outro. Agora você pensa? Percebe? Quando a gente escolhe algo, teoricamente é porque aquilo vai nos dar mais alguma coisa. Como se a gente fosse montar o nosso time de futebol ou nosso time de beach tennis, que tá na moda agora. E quem eu vou escolher? Os melhores ou os piores jogadores? Eu vou escolher aqueles que eu acho que são os melhores. Mas de repente a pessoa não rendeu o que eu queria. Percebe? O problema não é o que as pessoas são. O problema é quando os meus interesses eles são frustrados. Os meus interesses eles não são correspondidos. Tudo que a gente faz por interesse, fatalmente, não vai dar certo. Nós temos sempre que perceber que quando uma pessoa ela vem nos ajudar, como foi o caso que eu citei acima, essa pessoa ela está nos amando de uma forma muito mais profunda, porque aquele que se importa com a minha vida, aquele que se importa com a minha saúde, com o meu bem-estar, ele está interessado em algo muito maior. Porque tem uns que ficam com as pessoas enquanto elas têm dinheiro, enquanto elas podem oferecer alguma coisa. E normalmente, quando elas adoecem, elas não estão lá para oferecer, mas para receber, porque elas vão precisar de cuidado. Percebe que aquele que cuida é muito maior do que aquele que é cuidado. E Jesus ele nos capacita para fazer isso o tempo todo, a ajudar a cuidar do seu povo. Povo que vive em trevas, povo que muitas vezes perece por falta de conhecimento. E nós devemos brilhar e nós devemos ser luz no meio dessas pessoas. E ainda que tudo pareça que não vai dar certo, Deus sempre vai colocar pessoas e muitas vezes elas vão te carregar nos momentos que você desejaria ser largado. Lá em Lucas 5, 18, versículo 17 e 19, a palavra diz assim: Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados.
mais uma cena onde nós encontramos pessoas que estavam enfermas, um paralítico, imagina? É uma vida de total dependência do outro, e os amigos não abandonaram. Mesmo que durante muitos anos aquela condição dele que parecesse que fosse irreversível, ainda assim eles falaram, não, nós temos uma última alternativa, Jesus. E eles foram lá e colocaram, e Jesus admirou a fé. Só que o que é curioso? O que aquele paralítico ele queria? A cura do corpo dele ou o perdão dos pecados? O que é mais importante para nós? A vida nessa vida ou a vida na eternidade? A primeira coisa que Jesus deu para ele foi a eternidade. Só que as pessoas que estavam observando o que estava acontecendo, é muito mais fácil eu falar para você, olha, eu te perdoo. É muito mais fácil eu falar para você, ó, os teus pecados estão perdoados. Mas e a parte física? Eles queriam ver um milagre físico. Porque eu posso mentir. Eu tenho todo o direito de falar, ó, os teus pecados estão perdoados, mas eles estão? Isso só Deus pode fazer, e foi justamente esse o questionamento. E Jesus disse, então tudo bem, pega a tua maca e anda. Esse paralítico ele recebeu duas coisas, a eternidade e a cura do corpo. E é isso que a gente tem que perceber, que Jesus sempre primeiro ele vai curar a nossa alma para depois curar o nosso corpo. Então muitas vezes você está aí mediante uma doença, mediante uma tentativa de engravidar, mediante uma tentativa de se curar, de sarar, de conseguir alguma coisa. Antes que Deus te dê isso que você quer, Ele vai curar a tua alma. Antes que Ele te dê o que você quer, você precisa tirar essa obsessão do seu coração. Você precisa se acalmar, você precisa confiar. Antes de Deus restaurar a tua família, Ele vai restaurar você. Então muitas vezes nós vamos ser sim carregados. Por quantas vezes eu não tive pessoas que elas não estavam nada bem, e eu era o chato que muitas vezes pegava no pé dessas pessoas, dizendo, olha, Deus tem mais para você. Olha, Deus tem um propósito para você. Olha, Deus está precisando de você. E a pessoa muitas vezes me questionando, poxa, mas eu não tenho um emprego, que Deus é esse? Antes eu tinha tudo e hoje eu não tenho nada, eu tenho menos ainda, que Deus é esse? E ele percebeu que quando a cura da alma dele chegou, a bênção veio em abundância. Deus ele não tem, vamos dizer assim, apego por coisas que são materiais. Deus tem apego por vidas. Deus tem apego por aquilo que Ele criou com as próprias mãos, com aquilo que vai para mais perto dele. Eu acho que nós sempre devemos parar um instante para fazer uma reflexão. Hoje eu tive a oportunidade de tomar um café, comer um pão, e como estava gostoso. Nossa, como estava gostoso. E é incrível como algo que praticamente eu como todos os dias, eu consigo encontrar satisfação, porque todo alimento que a gente come com gratidão, ele é mais gostoso. Se talvez a tua vida, ela não esteja do jeito que você quer hoje, coloca um pouco de gratidão. Quando você tiver a oportunidade de abraçar talvez o teu último amigo, porque a vida ela vai levando os nossos amigos. Abrace com gratidão. Veja se aquele abraço, ele não vai ser diferente de todos os abraços que você tem na tua vida. Talvez você esteja dentro de uma casa cheio de pessoas que talvez hoje você simplesmente não entenda o valor dessas pessoas, porque dentro do teu coração já não bate mais um coração de carne, mas um coração de pedra. Dentro da tua boca já não saem mais palavras para que você possa muitas vezes reconhecer, mas só palavras para reclamar. Cara, não existe amor que sobreviva a uma relação que só reclama. A gratidão, ela é necessária. A gratidão é a cor. A gratidão é a força. A gratidão é o gesto. A gratidão de um abraço é quando dois espíritos e duas almas se entrelaçam. É Deus sabendo que eu sou grato por tudo que Ele tem feito. E a maior parte do tempo, nós comemos sem saber o gosto, nós vivemos sem um propósito ou sem um motivo, nós temos um monte de coisa,
De repente você está ali reclamando do celular que está velho, da bateria que não dura, da roupa que já não tem uma roupa para sair, das coisas que estão acabando, das coisas que você não gosta, das coisas que você já usou tanto e elas estão. Muitos nem isso tem. Então, ao invés de eu agradecer, eu reclamo. A quem eu estou alimentando quando eu reclamo de algo que Deus me deu? A Deus ou ao mal? Quando eu fico colocando mau gosto em tudo que Deus faz, a quem eu estou ajudando? A quem eu fortaleço quando eu reclamo que é certo? A quem eu ajudo quando eu tento distorcer o certo? Não é a Deus. Deus, ele vai colocar na nossa vida muitas vezes pessoas que eu posso não concordar com tudo que ele faz, mas com certeza o resultado de tudo que ele faz é bom. E muitas vezes o que impede de eu reconhecer a bondade do outro é a ingratidão que está no meu próprio coração. Quando eu sou incapaz de perceber o esforço, quando eu sou incapaz de reconhecer mérito, virtude, eu tenho que aprender a reconhecer disciplina na vida, controle. Quando uma pessoa, ela tem a ousadia de me falar bom dia, tudo bem? A ousadia de falar, meu irmão, meu amigo, presta atenção, a vida não é isso não. Poxa, vai continuar fazendo as mesmas coisas. Sabe, já deu. Começa a valorizar as coisas. Começa a colocar Deus no lugar dele, que é uma coisa que todos os dias, incansavelmente, eu digo, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida e ame ao próximo como a ti mesmo. Coloque Deus sobre todas as coisas, faça tudo com amor, que o resto vai ser adicionado, que o resto vai vir. Então, ainda que hoje tudo pareça totalmente distante, deixa Deus curar tua alma, que o resto vem. Peça perdão pelos teus pecados, repare os teus erros, pedir desculpa não magoa ninguém, ficar jogando as coisas na cara dos outros não ensina nada pra ninguém. Sempre para e pensa, se aquilo que eu faço, se aquilo que eu falo, ele vai ajudar eu a atingir o meu objetivo. Ninguém escuta o outro gritando, ninguém escuta o outro acusando, ninguém o tempo todo que é acusado vai aprender qualquer tipo de coisa. Se algo pode ensinar na nossa vida e se algo que dá testemunho de nós, é o nosso amor. E não adianta eu achar que uma pessoa que não tem Deus vai entender o valor das coisas que eu faço baseado em Deus. Ele não vai. E de novo, não espere reconhecimento. Espere estar em paz com Deus. O que a gente faz é para seguir em frente, não para ficar levando o diabo para longe ou para lá. Deus, ele vai tirar de perto de nós tudo aquilo que não é luz, porque a luz, ela afasta as trevas. Então talvez você tenha perdido pessoas ao meio do caminho, quanto mais se aproxima de Deus. Glorificado seja o Senhor. Ah, mas e essas pessoas? Quando você estiver forte, você volta para resgatá-las. Agora quem precisa de cuidado é você. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração, que você possa reconhecer as pessoas que estão indo ou que estão carregando a sua maca, que durante o dia a dia, que durante a vida, que durante todo o tempo estiveram com você, te apresentaram para Jesus, te levaram para mais perto de Deus. Pessoas que você possa reconhecer a fé, o amor e a esperança. Que o Espírito Santo, ele entre dentro do teu coração, que ele te provoque a vontade de orar, de ler a palavra de Deus. Olhe para dentro da tua casa, olhe para a sua volta, e ainda que você ache que você mereça mais, você tem exatamente o que você precisa. E o que falta você sentir é o valor que você não deu às coisas que você já tem. Faça isso
e veja que tudo o que você precisa já está com você. A paz de Cristo.